Faltando 12 minutos para 1h da tarde, nos chega a informação pela agência Reuters de que a Índia vai exportar vacinas para o Brasil a partir de amanhã. O governo da Índia esclareceu que exportações comerciais da vacina Covid-19, da contra a Covid-19, começam a ser enviadas para o exterior amanhã, primeiro para o Brasil e também para o Marrocos. Os lotes da vacina desenvolvida pelo laboratório baseado no Reino Unido, AstraZeneca, estão sendo fabricados pelo Instituto Serum, na Índia, que é a maior produtora internacional de vacinas, e o governo indiano tinha suspendido, ou pelo menos retido, essas exportações comerciais por conta daquilo que eles chamam de diplomacia da vacina. Estavam mandando primeiro para os seus próprios estados, um país muito populoso, e também para os países mais próximos e seus interesses diplomáticos mais diretos. Entretanto, essa informação chega agora, claramente indicando que houve uma interferência diplomática na decisão da China de modificar a sua política de exportação e de distribuição de vacinas. E isso, nesse caso, nos beneficia, Thaís, com relação às vacinas prontas. 2 milhões de doses, que continuam sendo um pingo no oceano, mas, enfim, mais 2 milhões de doses, as primeiras da vacina da AstraZeneca Oxford no Brasil. Lembrando, são vacinas que foram compradas pelo governo federal, numa negociação que passa também pela transferência de tecnologia dessa vacina para a Fiocruz, para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Pharmanguinhos, que é exemplo do Instituto Butantan, aqui em São Paulo, é uma fábrica pública de vacinas, um instituto renomado, que passa a receber não só os insumos, como também informações para a produção dessa vacina. Esses insumos virão da China, então não é disso que nós estamos falando. Os insumos que vão possibilitar a produção em série de mais vacinas no Brasil. Nós estamos falando, nesse momento, de 2 milhões de vacinas, o lote inicial que estava retido na Índia, Thaís. E a gente falava agora há pouco, na abertura do Band News no meio do dia, sobre a possibilidade até de uma demora ainda maior diante do incêndio que atingiu a fábrica da Serum na Índia hoje pela manhã. 5 pessoas morreram, 9 ficaram feridas, e a informação que chegava era dessa possibilidade, que a área de produção da vacina não teria sido atingida, mas que isso poderia, de alguma maneira, interferir, né, nessa liberação de doses da vacina contra o coronavírus. Mas não, agora, depois de um período aí de falta de informação, porque era exatamente isso que aconteceu. A Índia divulgava na imprensa local a importação da vacina, a exportação da vacina para países vizinhos, mas não confirmava o nome do Brasil, nem citava o nome do Brasil. O governo brasileiro já começou a se manifestar, a fazer reuniões com representantes diplomáticos da Índia, e o resultado que a gente tem agora, então, já é essa confirmação da Índia exportando para o Brasil as vacinas produzidas no laboratório Serum. Claramente aqui, uma interferência positiva das negociações diplomáticas, porque a escolha, inclusive diplomática, de relações exteriores do Ministério referente da Índia, era começar, tanto que começou, por países próximos. Sri Lanka, deixa eu só verificar aqui quais foram os países que já receberam, a partir desta quarta-feira, os insumos e principalmente vacinas vindas da China. Deixa eu localizar aqui. Butão, Maldivas, Bangladesh e Nepal. Para esses 4 países, as vacinas já foram. E foram num programa, num projeto que é chamado de diplomacia das vacinas. Ou seja, não é algo apenas ligado à saúde fronteiras, pública, né? E sim à projeção que a Índia quer ter com relação a alguns de seus parceiros comerciais e mesmo competidores. E agora há uma clara mudança de postura, talvez modificado a partir do governo central, muito provavelmente, mas a partir da interferência brasileira para que isso viesse a acontecer.
E a gente continua, então, agora aguardando os detalhes, porque você vai lembrar bem, Edu, houve todo um constrangimento para o governo brasileiro, que chegou a envelopar uma aeronave, mandar a aeronave para o Nordeste brasileiro, para aguardar apenas a ida para a Índia, com toda a mobilização para poder receber, pegar essas doses e trazer aqui para o Brasil, esses 2 milhões de doses. Mas, como você disse, a expectativa era enorme, mas o plano não se concretizou, ou seja, não conseguiu essa liberação das doses para poder garantir, junto já nesse primeiro momento, depois da liberação para o uso emergencial, o início da imunização com Coronavac e com a Covishield, como é chamada essa vacina, né? Ninguém fala do nome, o nome né? dela, é. Covishield é o nome dessa vacina, que é da universidade. Covid e Shield, que é escudo, né? Exatamente. Nome bonitinho também, Coronavac, Cochil, enfim, a vacina. A vacina é o que a gente quer, né? Então, agora a expectativa, vamos ver a nossa redação em Brasília se movimentando também, e também no Rio de Janeiro, né? A gente tentando contato tanto com a Fiocruz quanto com o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Saúde, e a partir da interferência de outros ministérios também. A gente falou aqui que a China confirmou, a Embaixada da China confirmou que os ministérios da Agricultura e também das Comunicações estiveram em contato com a China, mas até agora com a Índia isso não foi divulgado ou pelo menos confirmado. Mas estamos entrando em contato para verificar se já há, além dessa comunicação pela imprensa, alguma confirmação oficial, seja para o parceiro local, né, a Fiocruz, seja para o governo brasileiro, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. E você citou agora há pouco, inclusive, essa conexão do Brasil agora acionando, né, China e Índia. O Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, que já falou com o embaixador da Índia e também já ligaria hoje, como a gente abriu aqui também o nosso programa falando, para Xi Jinping. E essa era a expectativa de que essa conversa acontecesse. Nós especulávamos aqui, né, sobre os temas e como seriam abordados esses temas, essas conversas, depois de várias saias justas diplomáticas, digamos assim, ao longo dos últimos anos, né, Edu? E se você lembrar, Thaís, telespectador, no dia 8, ou seja, na sexta-feira da semana passada, o presidente Bolsonaro mandou uma carta para o primeiro-ministro Narendra Modi, falando justamente sobre essa liberação das vacinas. O avião tinha saído, o avião da Azul tinha saído de Campinas com direção a Recife, ele ficou retido em Recife, voltou para Campinas, ficou esperando a liberação, não veio a liberação, depois ele foi preenchido com tubos de oxigênio, Sim. Foi enviado para Manaus, né, ou seja, se deu uma outra destinação para esse avião que estava parado, e agora a gente recebe a informação de que há a liberação da Índia para que as vacinas, os 2 milhões de doses, cheguem ao Brasil. Um assunto que a gente vai continuar acompanhando.